Olá, pessoal, tudo bem? Vem com a gente entender o que o Zumbido quer com você. A gente juntou dois estilos de live: as perguntas e respostas para suas dúvidas e a história da estrela, que vem com o coração aberto para compartilhar uma história, seja de sofrimento, de dúvidas, ou de superação, ou de estratégias. E a gente aqui, que aprendeu um pouquinho da linguagem do ouvido, do zumbido, a gente aqui fica de intérprete para mostrar para a estrela o que o zumbido pode querer dizer para ela. E, em paralelo, esse grupo maravilhoso, que muito me orgulha de ter formado, né, acolhe a pessoa. Então, hoje, com esses dois estilos que eu acho que a gente testou nas últimas duas lives, eu tô muito com o coração de fazê-lo ser o principal estilo, pelo menos desse semestre, né? Quem sabe? A gente vive mudando, aperfeiçoando as nossas coisas, mas acho que ficou tão gostoso nas últimas duas que a gente vai adotar isso, né? Então todo mundo tem uma chance de tirar a sua dúvida e de ouvir um depoimento ao vivo, que eu acho que é extremamente motivador, tá bom? Então sejam todos bem-vindos, deixa eu dar um oi aqui, né? Davi Bittencourt, tudo bem? SC Félix, Aline Gabriel, Tassiana Basílio, Jamedeiros, tudo bem? Os estrelas, né? Júnior Ribeiro, Ana Maria Sanches, Bianca Fono. Ai, que delícia ver profissionais de saúde, adoro! Iolita Paim, estrela também. Aliás, gente, olha aqui, misofônica sincera, Abigail, queridona. As estrelas que estão aí podem já ir dando força, né? Aquela força, porque estrela, quem virou estrela e volta para assistir o grupo de apoio, no mínimo significa que gostou, né? Então a ideia é que vocês mesmos possam dar força para novas pessoas quietinhas se candidatarem como estrelas, tá? Já tem uma pessoa aqui que se candidatou. Como é que se candidata? Antes de eu responder as perguntas, rola tudo lá pra cima desse chat aí que já foi, rola lá pra cima e encontra o botãozinho lá, pedir pra participar. Clica, porque daí você vem pra minha tela, tá? Enquanto isso, vocês vão tomando coragem, a gente vai seguindo aqui. Kátia Faria, Marcos Giocar, Priscila Marcaça, Maria Nog, Flávia Luna, Celi, querida estrela, Joel Paim, Elisete Thiago Rola, Adelina Rocha, Ronaldo, e vamos que vamos, venham entrando. Fabiana Caterino, queridona, tudo bem? Fátima Profis, estrela, Celibela, a Celibela tá promovida, a estrela do chat. Onofre Karen, querida. Jaci, sua linda, tudo bem? Maria Alice, Graziela, Patrícia Zani, Betânia, Arbogado, estrela, tudo bem, querido? Eliane Matos, quem mais? Gerson Souza, Ed Tomé. Vamos que vamos, vamos que vamos. Adoro ver vocês se cumprimentando, adoro. Acho que é o primeiro sinal de que você entra e tem espírito de grupo é quando vocês se cumprimentam, não é nem quando vocês me cumprimentam. Olha que bonitinho aqui. Boa tarde, doutora Tani, boa tarde a todos. Acho lindo isso, lindo. Beatriz, quem mais? Mariane, Tati, Anne Paula, queridona, Fernando Rego Barros, estrela, que bom que você veio também, Mari Gasparini, estrela, quem mais? Olha, Denise Venâncio, e vamos que vamos. Vamos que vamos ganhar um tempinho aqui, que hoje eu tô a toda. Vamos lá selecionar algumas perguntas, que eu vi que a lista tava super legal. Já apareceu um monte de coisa a mais aqui, vamos lá. Vamos começar com uma pergunta que não quer calar. O zumbido pode ser efeito colateral da vacina? Yes, tá? Já podia ser efeito colateral de vacina de gripe, né? Antes das vacinas da Covid, que a gente via mais esporadicamente, mas as pessoas que desconfiavam eram sempre aquelas que tomavam a vacina ali na época de abril, mais ou menos, e começavam logo com zumbido, né? Então, eu comecei a acreditar em zumbido pós-vacina por causa da desconfiança dos meus pacientes, nos casos que eu não encontrava outras coisas além disso. Só que daí veio a coleção de vacinas da Covid.
E nem vou entrar no mérito se é bom, se é ruim, que isso daqui já ficou para trás o assunto. Mas a gente vai entrar nas evidências dos efeitos colaterais. Então, principalmente para qualquer pessoa, mas principalmente para quem tem um sistema imunológico mais reativo, de fato, a gente viu efeitos colaterais de uma gama enorme de variedade. E o que interessa pra gente é o que tem a ver com o ouvido. Então, a gente viu zumbido, a gente viu perda de audição, a gente viu tontura, tudo junto ou separado, tá? Então, os casos que são mais evidentes são aqueles que falam assim, nossa, eu tomei vacina e no dia apareceu o zumbido. Tá? Só que como a reação do sistema imune pode ser algo mais gradativo em algumas pessoas, o que a gente não sabe hoje é qual é o prazo para se esperar para a gente ainda considerar que aquele zumbido, perda ou tontura, de fato tem vínculo com a vacina. Rapidez, então, é uma coisa que fala a favor. A outra coisa, como eu atendi um paciente aí no começo aqui de janeiro, a gente já tinha desconfiança do início do zumbido ser por uma vacina, a terceira dose, e daí ele começou o tratamento comigo, chegou a melhorar um pouco, e o que acontece? Ele tomou a quarta dose, e daí na quarta dose ele voltou a piorar, apesar do tratamento comigo, né? Então esse também foi um caso que me deixou assim bem tendenciosa a achar que de fato para aquele sistema imune a vacina tinha uma predileção pelo ouvido. E assim a gente vai colecionando informação. Lembra, antes de ter evidência nas pesquisas, tem o dia a dia de observação. Então, aí vocês estão recebendo a minha experiência, tá bom? Muito bom, muito bom. Vamos para mais uma pergunta aqui. Aliás, deixa eu interagir um pouquinho aqui. Todo mundo tá cumprimentando, boa tarde. Morrendo de dor de cabeça por causa do zumbido. Ai, socorro, Ana Pires. Zumbido é um negócio comum, dor de cabeça é um negócio comum, e daí é muito complicado a gente definir que é o zumbido que tá causando a dor de cabeça, viu? Muito complicado e te coloca contra ele. Existe uma possibilidade real de ter alguma coisa por trás dos dois sintomas. Ou seja, a dor aparece, o zumbido cresce, tá? Então, zumbido com dor tende a ser o zumbido somatosensorial. E não costuma ser ele que causa a perda. Então, pode ser, eu vou te falar uma frase sistêmica, tá? Pode ser que esse zumbido não seja quem você pensa que ele é, tá bom? Fica com essa e vê se seu coração tranquiliza. Meu zumbido começou 8 dias depois da vacina da Covid, segunda dose. Yes, Graziela, obrigada por validar aí o que eu tô falando, tá bom? Vamos lá para outra pergunta. Olha aqui também uma dessas perguntas assim que não querem calar. Doutora, a cura eu sei que não é para todos, ok? Ok. Já a melhora, a porcentagem é grande? Quero chegar na melhora. Eu adoro quem fala assim, sabe? Porque pra gente que acredita na cura, a gente viu um efeito colateral de divulgar que a cura existe, né? Nas publicações que a gente fez. Que é a pessoa falar assim, se tem cura, então agora só a cura me interessa, né? Qualquer coisa menos que cura é lixo. E não é bem assim. A gente sabe, a ideia da gente falar sobre cura é pra calar a boca, passar aquele zíper bem passado, costurar a boca de quem vive falando que não tem cura logo na primeira consulta, tá? Então esse senso comum aí, extremamente desagradável e sem lógica nenhuma, foi para isso que a gente fez a pesquisa de cura. Mas gerou um efeito colateral, né? Das pessoas falarem assim, bom, se tem cura, o que meu zumbido tá fazendo aqui com uma melhora parcial, que isso é porcaria, né? Então veja, qualquer coisa que a gente ande da estaca zero em direção à cura, pode ser 20%, 30%, 50% de melhora, é algo com potencial de ajuda. Então quando a pessoa fala, eu quero melhorar, já é se colocar, se alinhar com um direcionamento, se alinhar com o propósito. Vamos pra frente. Se você vai melhorar 20, 30 ou 50%, é você que vai me dizer depois, tá? E sempre lembra assim, se um médico te propuser um tratamento, e daí você melhorar, sei lá, 30%, às vezes as pessoas falam, eu queria mais, eu tava esperando mais.
Gente, os primeiros 30% pode ser o começo. E não é hora de desistir, é hora de persistir. Então, gente, aí a minha ideia sobre tratamento de zumbido foi mudando tanto ao longo da experiência que a gente vai tendo, foi mudando tanto, que eu não gosto de menosprezar uma mísera chance que a gente tem de ir pra frente. Entendendo também que cada zumbido é um, cada corpo de paciente é um, e cada vontade, cada determinação, cada proatividade de paciente é uma, tá? Então são muitas variáveis que acabam entrando no sucesso do tratamento em paralelo com o profissional que você escolhe. É em paralelo. Existem fatores do profissional, sem dúvida. Existem fatores do zumbido. Tem zumbido que é uma peste. Tem zumbido que é rebelde. Num paciente que é um fofo, que faz tudo direitinho. Mas tem também o lado do paciente que não acredita, que não se dedica, que fica negociando. Ah, eu não quero fazer isso, não tô afim de tomar isso. Eu não quero mudar esse hábito, né? Tem tudo pra gente levar em consideração, tá bom? Então, simbora. Ah, eu dei essa volta e esqueci de responder. Tem um profissional com quem eu aprendi muito, que é um cara que adora números, tá? E eu não sou muito das estatísticas, mas ele falava nas aulas assim, somente 15% das pessoas com zumbido não conseguem melhorar. Ou seja, elas se dedicam, não é elas fazem uma consulta, elas se dedicam ao tratamento e não conseguem melhorar nada, tá? Então, somente 15% quer dizer que 85% dos casos são capazes de melhorar alguma coisa, tá bom? Fechou. E aí, vamos mais um pouco, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, Vamos ver o que mais que veio de interessante. Tudo a gente culpa o zumbido, na verdade, não é culpa dele. Nem sempre é culpa dele. Dor de cabeça ou tontura não é uma coisa que não são coisas que eu falo assim, o zumbido causou isso. Não, tem várias causas diferentes, várias coisas que podem causar zumbido e tontura, zumbido e perda, zumbido e dor de cabeça, zumbido e enjoo, várias coisas, tá? É como se fosse uma mãe dando filhotes diferentes, né? Uma origem, uma mãe no sentido, uma origem dando filhotes diferentes. Então, o zumbido pode ser irmão da dor de cabeça, o irmão da tontura, tá? E não um causar o outro, tá? Um irmão não dá origem a outro irmão, foi isso que eu quis dizer. Simbora. Oi, Heloísa, querida, tudo bem? Renatinha Sapatilhas, estrela, que sumidaça! Que bom te ver de novo. Vamos lá, quem mais que tem de perguntas aqui? Se com alguns medicamentos o zumbido diminuiu, eu acredito na cura total, sim. Beleza, acreditar é ótimo e é um fator que pode te colocar alinhado com o seu propósito. O que a gente não pode é ficar frustrado se ela não chegar. O que é importante também é você entender, eu tô fazendo a minha parte, confia no processo, né, que o seu tratamento vai te levar para onde você precisa, tá? Beleza, beleza. Vamos, coisa de estrela, né? Iolita, vamos lá. Doutora, tenho muitos pacientes com zumbido e melhora muito o zumbido. Fonoaudióloga Karina, querida, que bom você falar, né, além de mim, que vários pacientes podem melhorar. E com tratamentos distintos. Porque se tivesse um só que fosse bom para todo mundo, para que ia ter os outros, né? Pra quê? Enfim. Vamos lá. Outra pergunta lá da caixinha. Olha que interessante. Doutora, quando que você dá alta para o paciente, mesmo ainda tendo zumbido, é porque deixou de incomodar? Sim, amei essa pergunta. Acho que nunca ninguém me fez isso, tá? Me fez ela. Eu dou 2 altas para paciente, né? Mas sempre a alta, tô aqui, não tô abandonando. A ideia é, quem cura vem para nossa entrevista, para nossa pesquisa de cura e a gente monitora a cada 6 meses, né? Então, o que é curar? É o zumbido sumir pelo menos 6 meses sem recaída, tá? Mas as pessoas que chegam pra gente com uma nota de incômodo de 8 a 10 no começo e com o tratamento vão diminuindo para 3 ou menos, eu ofereço a alta. Alta porque 3 ou menos de incômodo é algo
totalmente em equilíbrio e é uma situação para a gente pensar. Bom, se esse zumbido não tem nada de agressivo, não tem tendência de piorar, já reagiu ao tratamento, né, principalmente o medicamentoso, eu preciso manter essa química no meu corpo ou eu posso me dar ao luxo de tirar o tratamento, observar como é que meu corpo fica, sem recaída, porque às vezes eu já tô naquele estágio que para eu saber se eu tenho zumbido, eu tenho que ficar no silêncio, tampar os ouvidos, prestar atenção nele. Ó, tem assim de gente. Então, pra que a gente vai insistir se dá para só observar? Nesses casos eu também dou alta, tá? É importante vibrar por cada passo no caminho da melhora. Encontrei a cura da misofonia. Orgulho de você, Abigail. Tenho medo quando meus seguidores querem se curar e não buscam a melhora. Perfeito! Obrigada também por validar essa minha impressão numa outra área que é a da misofonia, né? Que tá aí com os primeiros casos de cura e você é uma delas. E é isso, quando a gente fala para poder motivar as pessoas, olha, tem um caminho, pode existir, a gente gera às vezes uma raiva, uma revolta, uma reação forte contra a gente, porque as pessoas não conseguiram a mesma coisa. É difícil. Nessas horas as pessoas são muito agressivas verbalmente. Mas, Abigail querida, cabe a nós respirar fundo, entender que isso é a dor de cada um. A raiva, principalmente aquela que, manda ver, que é a dos haters, até esquece quem você é, esquece que você tá tentando ser portadora de boas notícias, essa é a dor do paciente, né? Eu não consegui isso, eu não acho que eu vou conseguir isso, e eu queria muito isso, né? Então, quando a gente pega a flechada que a gente recebe e fala... Deixa eu entender o outro lado da coisa, deixa eu sair da minha visão limitada, deixa eu entender o lado do outro, às vezes isso sossega. Não que seja fácil, mas eu acho que esse é o caminho e eu sei que você já tá nesse caminho, eu sei. Beleza, muito bom. Vamos dar tempo para mais um. Olha aqui que lindo, eu já tenho 4 candidatos por enquanto e hoje quem vai escolher vai ser a minha filha. Já deleguei essa função para ela, tá lá só esperando o momento. Vamos lá. Então, outra pergunta. Uma interessante. Para quem tem perda auditiva, a dieta, café e medicamentos também influenciam no zumbido? Categoria. Eu não sei exatamente o que você quis dizer, mas eu vou dizer de duas maneiras. Vou responder de duas maneiras. Se eu tenho perda auditiva, a gente considera que o zumbido tem a mesma origem da perda, desde que ele combine com a perda. Não basta ter, tem que combinar. Então, perda bilateral, zumbido bilateral. Perda só aqui, zumbido só aqui. Perda um pior que o outro, zumbido um pior que o outro. Aí a gente fala... Tem zumbido, tem perda, eles combinam e, portanto, eles são um parzinho. Mas, às vezes, tem pessoas que têm uma perda há 20 anos, por exemplo, sequela de meningite. Tem uma perda há 20 anos e tem um zumbido há 3 meses. Então, essa perda e esse zumbido tem uma cronologia muito diferente. Muito diferente. E, portanto, a gente tem que desconfiar. Putz, será que é essa perda mesmo? Ou será que tem outras coisas na jogada? E daí, gente, brasileiro, né? Ama café e ama doce. Faz parte do perfil, gente. Faz parte do perfil, né? Então, como a gente pergunta para todo mundo, é muito comum a gente ver os hábitos, né? Que às vezes são saudáveis e às vezes estão absolutamente fora do saudável. Então, faz parte a gente perguntar para entender o zumbido de cada um. Então, diagnóstico. A gente pergunta do café, a gente pergunta do doce, dos carboidratos, se tem jejum prolongado, se come fracionado, como é o intestino, né? Como é que é a digestão, se faz gases, se hidrata. A gente pergunta tudo isso. E é assim que a gente põe a questão da alimentação num suspeito
além da perda auditiva. Então, senta lá no meu banco dos réus. A perda sentou no meu banco dos réus. A alimentação, seja o café, o álcool, a desidratação, sentou no meu banco dos réus. E os medicamentos, né? Quando você fala assim, o meu zumbido começou depois que eu comecei a tomar finasterida, tá? Que é uma possibilidade. Depois que eu comecei a tomar estimulante sexual, é uma super possibilidade. Então, quando tem a desconfiança, tudo que eu desconfio senta no meu banco dos réus para diagnóstico. Então, pode influenciar sim. E para tratamento? Se tem zumbido e perda de audição, a gente vai dar uma chance para a pessoa melhorar com estimulação auditiva pelo aparelho ou por terapia sonora. A gente tem que dar essa chance. Mas se ela faz abuso de café, eu também vou falar, sai do abuso, vem pro uso. Sai de mais de 4 xícaras por dia e tenta vir para algo entre 1 e 3. Não é necessário ficar sem café, tá? Sai do abuso de doce, faz um período de restrição de 1 mês, não é pro resto da vida, tá? E se você desconfia de um remédio, tá? Um remédio causando zumbido, tá? Vê com o médico que prescreveu se você pode fazer uma troca para outro. Então, trabalho de equipe. Então, complementando a resposta, tanto para causar como para ajudar no tratamento, a dieta com qualquer coisa, açúcar, glúten, lactose, café, álcool, pode influenciar. Os medicamentos tóxicos podem influenciar quando você consegue tirar. E os medicamentos outros podem influenciar para tratar, tá bom? Então, show de bola, show de bola. Deixa eu olhar essa listinha aqui, por enquanto, como é que a gente tá. E o nosso tempo, 17h40. Ó, última pergunta aqui, eu vou ser sucinta. Ele reorganiza aqui, então peraí. Aqui, a última pergunta. Pessoa treinando pesado na musculação, tem tendência de aumentar do volume do zumbido? Não é uma tendência assim, se eu treinar o meu zumbido vai piorar. Não quero ficar com essa, que vocês fiquem com essa ideia não. Mas é o contrário, é para quem treina pesado e acha que depois o zumbido piora. Então o que a gente tem que pensar? Treino, primeiro barulho da academia, tá? Ou do fone de ouvido se treina em casa. Barulho pode ser um fator? Pode, com certeza pode. Se não for barulho, o que pode ser? Eu faço determinados treinos envolvendo músculos daqui, apertando o dente ou contraindo o meu pescoço em exercícios que eu não deveria ter esses músculos envolvidos, tá? Então é muito comum um treino de bíceps, a pessoa tá toda dura aqui, ó. Tá toda dura e ainda tá apertando o dente. É muito... Ó, fica por aí, hein? Já eu vou precisar de você. Outra coisa é fazer qualquer coisa do tipo supino, né? Que eu tenho que levar o braço, ombro sempre longe da orelha. Eu tenho que levar o braço para cima e a pessoa faz o quê? Aproxima o ombro da orelha. Então, toda essa contratura muscular pode piorar o zumbido depois da academia, de um treino pesado, ou então tampar o ouvido, tá? Então, são questões osteomusculares na jogada. E agora, vamos, Maizoca tá aqui do lado, né? Como a gente combinou antes, ela que vai escolher a estrela de hoje. Então, escolhe um número aí, ela vai falar em alto e bom som. Escolhe um número aí de 1 a 5, porque tem 5 candidatos. 3. Vocês ouviram? Fala mais alto aí. 3. Bonitona. Eu vou chamar a pessoa número 3 aqui, que é a Tassiana. Agora ela se picou, porque não vai assistir não. O dia que as minhas filhas ficarem aqui para assistir uma live, ai meu Deus. Luiz Luli Queiroz entrou, tudo bem? Ô, Tassiana, tudo bem? Ei, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Que bom que Nossa, você chega. Que bom nem que você tô chegou com esse acreditando. sorriso. Vamos lá, então era Tassiana, né? Tassiana Basílio, isso. Basílio, pronto. Me conta de onde você está falando, querida. Eu tô falando do interior de Minas. Cidade. Chama Luz. Chama como? Luz? Luz? Luz. Fofo. Ai, meu Deus, eu e minha geografia péssima. Bom, para te localizar, eu estou a 3 horas de Belo Horizonte, pertinho de BH. 3 horas, tá bom. E me conta, quantos anos você tem, querida?
44. Tá bom, tá ótimo. E fala um pouquinho aí do seu zumbido, do comecinho dele, para a gente ir raciocinando. E você pode me dar uma pista também, para a gente gerenciar o tempo, se você prefere falar da parte orgânica, da parte física do zumbido, ou se você prefere dar vazão aí para qualquer coisa de repercussão, de incômodo, do emocional, tá bom? Estamos aqui para o que der e vier, tá bom? Tá bom. Primeiro eu vou pedir desculpas, porque meu cachorrinho às vezes vai Tá latir, não tudo sei se vai beleza. ouvir. Tá tudo É, beleza. Cachorros são bem-vindos e se você quiser botar ele na cena, tá tudo ótimo. Não, porque ele não vai me deixar falar. Ele é muito agitado. Bom, o meu zumbido, eu nem gosto de falar meu zumbido, eu não gosto muito de me apropriar dele, não, sabe? Perfeito. Eu vou Primeiro mudar. ponto. Primeiro ponto. A O gente tem zumbido. esse hábito, né? Meu, só meu esse Não, eu zumbido. sempre me corrijo quando eu falo isso. Muito bom, gostei. Mas o zumbido começou na madrugada do dia 17 de março de 2021. Eu me lembro perfeitamente, eu gravei essa data porque foi tão traumático que, né, eu gravei a data, eu me lembro inclusive da posição em que eu estava deitada na cama quando eu acordei de madrugada, né, ouvindo um barulho e como eu ainda estava sonolenta, né, estava meio escuro, a princípio eu não liguei, não percebi que estava no meu ouvido, achei que fosse alguma coisa no quarto, mas, enfim, não dei muita importância, tentei voltar para dormir. Aí voltei, consegui dormir. E quando eu levantei pela manhã, que eu me lembro que eu fui usar o banheiro e que aí eu consegui prestar mais atenção e me dei conta de que aquele barulho que eu estava ouvindo estava no meu ouvido, né? E então eu já vou aí em março, faço 2 anos, né, de zumbido. Meu zumbido é bilateral, são nos dois ouvidos, Iguais. infelizmente. E Iguais, né? não Qual é é pior? igual. Quando ele começou, apesar que o zumbido ele é uma montanha russa, mas quando ele começou, ele era mais alto, mais forte no direito. Na verdade, sempre foi assim. O direito sempre foi predominante e o esquerdo, no início, ele era mais baixinho. Eu sentia que ele incomodava menos, mas eu acho que às vezes ele fica com inveja do direito, então ele inova muito, assim. Ele sempre me Tá. aparece com uns sons diferentes, né? O direito, quando começou, estava muito forte, muito alto. O som sempre foi, não vou dizer que é igual, mas lembra um grilo. Às vezes tem um chiado junto com esse barulho, mas não é um chiado assim, não, é um chiado que me remete um pouco ao motorzinho do dentista. Não tem uma espécie de um chiadinho no motorzinho do dentista? É uma coisa que Irritante. não, é enlouquecedor. E quando eu fiquei desesperada quando apareceu, quando eu percebi o que estava se passando, porque eu disse que eu era o pior problema que poderia acontecer comigo era um zumbido no ouvido, porque eu tenho sono super leve e eu durante muitos anos eu dormia com aquele protetor auricular, justamente para proteger, né, dos sons, e eu não conseguia dormir sem o protetor mais, porque já tinha virado já era Um parte de mim. Eu ia hábito. dormir, pegava e colocava o protetor. E aí eu aprendi a dormir sem o protetor e com um barulho constante, super irritante, né? Um sofrimento mesmo, no ouvido. E, e aí. Tassiana, só um detalhe, só um tempinho, por favor. Deixa eu pegar o que você tem de bem produtivo e didático
da sua fala, do início do zumbido, para jogar isso para o grupo. Vai pensando aí no que mais que você vai me contar, tá bom? O que só a gente sempre pede, vocês que são novos aqui, não acompanhavam o grupo antes, não cite nome de profissionais que vocês procuraram e não cite nome de medicamentos, nem porque a gente não gosta de fazer propaganda de ninguém, nem de criticar ninguém, e a gente não gosta do risco da automedicação. Então, vai só depois planejando o que você vai me falar. O que eu quero jogar para vocês aqui e para vocês se identificarem? Quem que nem a Tassiana, começou com zumbido, que tem dia marcado, às vezes dia e hora, tá? Que é esse início abrupto. Tava tudo bem 1 minuto antes e passou a ficar tudo mal 1 minuto depois, tá? Então, esse zumbido de origem abrupta é do jeito que ela falou. E você não se conforma, você não entende, você não tem tempo para se preparar. É que nem receber qualquer notícia ruim abruptamente. Não deu tempo de você se estruturar. É diferente do zumbido que chega baixinho, aí depois ele pode virar uma peste. Mas, ou o zumbido que vem um dia, depois ele some, depois vem um dia, depois ele some. Então, os zumbidos abruptos exigem muito mais esforço de equilíbrio e adaptação das pessoas, tá? Então, tá muito compatível isso tudo que você está falando, tá? E a outra coisa que me interessa muito, que eu acho que é muito produtivo para você e para as outras pessoas, se o seu zumbido é montanha-russa, tá? Todo mundo que tiver montanha-russa aí, né? De zumbido, para pensar com clareza o que piora o seu zumbido. Eu até gravei, acho que anteontem, eu gravei um vídeo assim. A dica de milhões. O que piora o seu zumbido? Se você não tem noção de por que ele ligou de madrugada, tudo bem, faz sentido. Tá? Mas se ele ligou e ele está aí há quase 3 anos, né? 2 anos, né? 2021, né? Que foi isso, quase 2 anos. Ele ligou, não saiu mais, mas ele não é linear, quer dizer, cada alto e baixo, cada fase da montanha-russa significa alguma coisa. E lembra do que eu falei no começo da live, se você estava aí. A gente aprendeu a ser intérprete do zumbido, porque montanhas russas querem dizer alguma coisa. Oscilações estão vinculadas a alguma coisa. Ou você conhece ou você não conhece, mas tem motivo para piorar, tá? Então, as pessoas que têm clareza, não sei se é o seu caso, e falam assim, nossa, cada vez que eu fico tensa ou tenso, meu zumbido vai lá para a lua. Não é nem na montanha-russa, dispara, tá? Cada vez que eu tomo café, eu bebo vinho, que eu como sei lá o quê, ele dispara. Cada vez que eu tenho dor de cabeça, que nem a colega que estava falando aí, o zumbido dispara. O que faz o zumbido de cada um de vocês ir lá para a lua? Por quê? Aquilo que faz piorar, Tassiana, pode ser a origem ou não. Tá? Pode ser origem ou não, mas certamente é algo que desequilibra o equilíbrio que o zumbido poderia ter de estabilidade. Tá dando para me entender, querida? Não, sim, sim, e inclusive eu tenho muita clareza do que piora. Já prestei muito, eu já venho, né, estudando esse zumbido aí há quase 2 anos. Eu tenho muita clareza disso. E aí, só voltando um pouquinho no histórico, porque há uma outra informação que é importante. Quando ele surgiu, eu esperei mais ou menos uns 2 dias na esperança de que ele fosse desaparecer. Ele não desapareceu e eu procurei um otorrino que não foi, enfim, não resolveu, né, o problema. E a partir disso, eu fui entrando porque eu não conseguia dormir, né? Eu estava com zumbido, eu estava tomando medicamentos que o médico havia receitado, um deles estava me fazendo muito mal e eu só fui perceber depois. Então, eu fui entrando num processo de piora muito crítico, eu diria, né? Porque eu não dormia, eu comecei a ter ataques de pânico, enfim, foi muito
assustador. Até que eu pedi socorro para minha médica, que minha médica clínica geral, quando o zumbido apareceu, ela estava de férias, eu não tive como acioná-la, mas depois ela voltou e como eu estava tendo esses ataques, não sabia direito o que era, né, a gente começou um tratamento e o diagnóstico foi que eu estava com esgotamento, eu tive um burnout, que depois foi se comprovando mesmo que era um burnout. E foi engraçado porque eu me dei conta, né, de que no início, né, eu pensei, o zumbido foi o início de tudo. Na verdade, não. O zumbido foi o final. O zumbido veio para me avisar de que estava tudo errado, né? Que eu já tinha passado de todos os meus limites, né? E precisava parar. E aí realmente, acho que com um problema, eu tive que parar. Eu fiquei 6 meses sem poder trabalhar, sem fazer nada. Até porque eu cheguei Tassiana, deixa eu te fazer Oi. mais um intervalinho. Você já é estrela do grupo desde que você entrou aqui, mas eu vou te dizer que essa sua fala é digna de você ver essa estrela dourada e ver o brilho que ela tem, tá? Porque é muito lindo quando a pessoa, apesar de toda essa afundada, de toda essa repercussão, de toda essa gravidade rápida do quadro, ela consegue, por um jeito ou por outro, ter a clareza que o zumbido faz parte de um processo que já vinha antes. E, às vezes, o zumbido vira o quê? O bode expiatório da vida da pessoa. Onde, de fato, mesmo em quem não está em burnout, mas tem altas questões de incômodo, de preocupação, de um desequilíbrio emocional, mas não olha para o que está acontecendo, tá? Não olha, então não age e o corpo continua no processo de avisar. Aí, quando o zumbido nasce, né, ainda mais abruptamente assim, outras pessoas fazem o quê? Aí elas têm um negócio para olhar que é a causa de todo aquele desconforto. Então, para muita gente, existe uma dificuldade de olhar para o que já vinha acontecendo, tá? Então, eu acho o seu comentário algo de gente grande, tá? Fica com essa minha impressão, porque eu gosto muito de realçar as coisas que as pessoas fazem acima da média dos pacientes que eu vejo, tá? Você tá de parabéns. Continua a sua história. Obrigada. Muito obrigada. Mas assim, foi o período, sem dúvida, o período mais difícil da minha vida, né? Eu costumo dizer que se eu não cheguei ao fundo do poço, eu cheguei perto de visualizar o fundo do poço, porque foi realmente muito complicado. Bom, e aí eu fui, né? Primeiro, eu morava em São Paulo na época, e antes do zumbido, eu já senti, eu estava trabalhando muito, enfim, naquela correria. Eu morei nos Estados Unidos de 2009 a 2016, e quando eu voltei, eu fui morar em São Paulo, e 2017, 2018, enfim, foram períodos muito difíceis mesmo. Então, assim, eu já sentia no meu corpo que eu sentia às vezes, eu estou chegando no limite, eu preciso parar, mas não, vamos mais um pouquinho, eu preciso resolver isso. Então, eu fui obrigada a parar, né, e fiquei parada. É por isso que eu falo que o zumbido, né, foi o final, foi o alerta mesmo, de, olha, não dá mais, né, ou você para ou você morre. E fiquei parada, passei uns 2 meses no sítio de uma amiga, aí eu contei muita ajuda, né, de amigos, principalmente,
que me apoiaram demais, a minha médica, a minha médica, ela trabalha com medicina antroposófica e os medicamentos, eu não diria, eles não conseguiram me tirar completamente da crise, mas eles formaram uma base ali boa para me ajudar a ressurgir desse, né, a sair desse buraco negro. E nós entramos ainda com a acupuntura e depois com, além de com uma psiquiatra e psicanalista, que eu comecei com alguns medicamentos alopáticos para ajudar, né, a fortalecer nesse processo. E com a análise, comecei a fazer análise também, e faço até hoje, e que também tem me ajudado demais. E mudei completamente a minha vida. Eu saí de São Paulo, eu estava sentindo muita falta de ter contato com a natureza, então eu mudei para uma cidade na região metropolitana de Belo Horizonte, que chama Lagoa Santa, que tem muita natureza, uma vida mais simples, enfim, foi uma mudança radical em vários aspectos, e refletiu no Zumbido em alguns momentos, eu diria, mas ele não sumiu, né? Ainda ele nunca parou, 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca parou. Teve alguns, eu diria, me lembro de umas 2 ou 3 vezes no início que às vezes eu acordava à noite e ele estava bem baixinho, assim, mas isso aconteceu muito pouco. Eu até ficava acordada, falando, será que ele subiu? Será que ele subiu? Não. Mas isso aconteceu muito, muito poucas vezes. E aí, entrando na questão, né, de o que piora piora? mesmo. Isso, vamos lá. Piora. Se eu tô... eu tive um momento nesse processo de que eu perdi minha força física mesmo, assim, eu não conseguia, eu levantava da cama, tomava café e já tinha que voltar para a cama, eu ficava sem força. E depois fui recuperando essa minha vitalidade aos poucos, mas eu percebia que toda vez que eu fazia muito esforço físico, se eu estava cansada fisicamente, eu notava uma piora. Até hoje também, se eu sinto que eu passo de um limite, eu percebo uma piora. O cansaço mental, né? Eu trabalho no computador o dia todo, então eu tenho que fazer pausas e eu percebo que se eu tenho excesso de exposição às telas, tanto computador quanto celular, eu noto piora. Estresse, ansiedade, problemas no trabalho, né? Enfim, questões emocionais em geral, eu percebo uma piora. Dezembro foi um mês, e no geral, assim, às vezes ele tem uma base, né? Como você disse, e geralmente ele piora, assim, mas não tem muito... Às vezes eu vou dormir, ele está de um jeito, eu acordo, ele está de outro. Eu acordo sempre de madrugada e às vezes ele está de outro jeito. Tassiana, para a gente ser mais objetivo aqui. Você, por acaso, teve Covid pouco antes do seu zumbido aparecer? Não. Tá. Você, em março de 2021, só quem tinha tomado vacina é quem tomou o Coronavac em janeiro e fevereiro de 2021. Você estava nessa lista ou não? Não, eu tomei a primeira dose, ele já tinha aparecido depois. Perfeito. Então, só para tirar, porque o jeitinho que você foi contando, né? Lógico, o burnout pode aparecer na vida de qualquer pessoa a qualquer momento, né? Mas, enfim, e quando você falou de um cansaço, eu levantava, tomava café, tinha que deitar, eu falei, isso aí você deve ter baixado o seu cortisol, né? Cortisol, que é o hormônio do estresse, no primeiro momento ele aumenta, no período da manhã, quando a gente colhe exame de sangue, e depois, à medida que a glândula suprarrenal vai esgotando, vai entrando em falência, a gente vai vendo uma baixa do cortisol de manhã
né? E às vezes as pessoas chegam nesse ponto, fala assim, ó, pegar um copo e beber cansa fisicamente, cansa muito, né? Então aqui eu tô te ouvindo e fazendo assim as minhas, transformando para minha linguagem médica do que isso pode ter acontecido também. Então, se Esse hoje cansaço, esse cansaço não vinha só pela manhã, ele era o dia todo, então eu tinha que fazer pausas não, durante o dia. Eu tive quadro o de cortisol, depressão não foi isso que eu também. quis dizer, ó, só um pouquinho. Eu não quis dizer que o cansaço é de manhã. O que eu quis Ah, dizer é que a dosagem que a gente faz do cortisol costuma ser de manhã, né? É onde a gente espera pegar o pico dele. O maior pico é de manhã, quando se vai para o laboratório, normalmente, né? E aí, nesse momento da coleta de manhã, a gente vê ele baixo, tá? Mas o que quer dizer? Se na hora do pico ele está baixo, imagina em outras horas do dia onde ele não tem pico, tá? Tem gente que fala assim, depois do almoço eu me arrasto. No fim da tarde eu me arrasto, tá? Porque o cortisol está lá embaixo do pé, tá? Então, tem questões hormonais que podem acontecer aí também, né, dentro do burnout. Mas o grosso do que você falou tem a ver com situações onde acontece alguma coisa que não é bem recebida por você, né? Na profissão, principalmente, etc. Né? Acho que ninguém que sai do burnout passa a adorar a profissão que tem, o ambiente de trabalho que tem. Acho que você sai do burnout, você sai da crise, né? Então, faz sentido para mim, né? Se o zumbido fez parte do seu burnout, mesmo você tendo saído daquele risco maior, né, de ficar ali no chão, como você ficou emocionalmente, que faz sentido que o zumbido continue a reagir com alguns dos fatores que poderiam estar desencadeando uma resposta desagradável em você, em outra parte do corpo, e daí passou a ser refletida no zumbido, tá? Mas assim, eu vou te colocar no físico de qualquer jeito, só para a gente ter a chance, só para a gente não pisar na bola de fazer você pensar em outras coisas e quem está aqui ouvindo a gente também, tá? Então, é muito comum as pessoas falarem que quando está cansada fisicamente ou mentalmente, ó, hoje o dia me esgotou, né, do zumbido piorar. Mas vamos pensar em outras coisas que também pioram o zumbido. E você, se puder, vai me falando só sim ou não, curtinho, né? Porque o tempo voa, só faltam 13 minutinhos aí para a live. Então, você percebe, você ou alguém percebe piora quando aperta os dentes? Ó, trava a boca aí e percebe. Vê. O seu piora ou não? Eu tenho bruxismo. Mas o seu piora ou não? Quando faz eu durmo com a plaquinha. Não, assim, eu não sinto. Se você fizer agora para mim, aqui agora, no meio da live, apertar os dentes, você não percebe piora imediata do zumbido. Não. Perfeito. Porque a presença de zumbido é meio que nem a presença da dor de cabeça que eu falei para outra pessoa que perguntou. Pode ter a ver, pode não ter a ver. E daí eu não sou a melhor pessoa para falar isso. É sempre, né, um dentista que avalia a sua mordida. Mas, ou seja, apertar o dente não muda o seu zumbido. Veja se abrir bem a boca, muda o seu zumbido. Só abrir e manter, não precisa fazer várias vezes. Não, mas eu percebo que às vezes quando eu bocejo, às vezes eu percebo que dá uma, de vez em quando. Perfeito. Dá uma piorada. Então, para todo mundo que for se identificando com o que eu estou falando, vai colocando aí o meu pior, o meu pior, o meu pior, tá? Seja com apertar ou com abrir a boca, tá? Existem vários testes que podem ser feitos para ver se o zumbido tem alguma coisa a ver aqui com a mandíbula, tá? Mas vamos pensar assim, ó. Você piora do zumbido quando você come ou bebe alguma coisa ou não? Não percebeu nada? Não, nunca percebi. Perfeito. Dentro das coisas, vamos pensar assim, dentro das coisas emocionais com as quais você percebe que o zumbido cresce, tem algum padrão, se a gente refinar, tem algum padrão de coisa que tem mais poder para fazer o zumbido crescer temporariamente? Ó, é quando eu fico pé da vida com alguma coisa, é quando eu acho que algo é injusto, é quando eu fico triste, é quando eu me sinto magoada, é quando eu me sinto cobrada.
você conseguiria definir, refinar esse negócio? Como que eu me sinto com a coisa X que aconteceu, que daí o zumbido cresce. Não é como eu me sinto quando o zumbido cresce. Tristeza. Uhum. E quando acontece algo que me assusta, ou me assusta não de assustar, mas assusta no sentido de aumentar meu nível de ansiedade, de algo que pode, né, que está por vir, que não é bom. Medo? Seria, gente... Medo dessa situação nova, né, que me assusta. Uhum. Ok, vamos ficar com tristeza e medo, ou tristeza e preocupação. Se você achar que não é medo... Preocupação. Vamos Preocupação pensar em é uma boa preocupação, palavra. tá? Ok. Porque preocupação, para mim, é um jeito light, é um jeito light da gente pensar no medo. O medo como emoção principal, né? Preocupação, receio, são palavras que amenizam um pouco. Mas é na linha medo e tem a ver com ansiedade, né? Ansiedade é o medo Sim. do futuro, né? É Sim. o medo do desconhecido, o que é que vem, e a gente nunca sabe o que é que vem, né? Sim. Então, vamos pensar na tristeza primeiro. Que tipo de coisa tem poder para te deixar triste? Entre em contato aí. Veja se você quer falar, né? Se você não quiser, você só me redireciona. Eu tô me lembrando, você falou, me veio à cabeça, né, uma situação que aconteceu e tem a ver com uma situação do âmbito amoroso. Uhum. Não chegou a ser um relacionamento, mas foi um envolvimento que teve um final que seguiu o lado oposto do que... Perfeito. Então, como nada é por acaso, eu vou te falar uma frase que eu li uma hora antes da live, que eu até comentei com a minha filha. Falei, olha que profundo esse negócio aqui. Se eu entendi bem, então é um relacionamento que terminou e te deixou triste. Não chegou nem a virar um relacionamento. Não era um envolvimento. envolvimento. Assim, Recebe. tinha uma expectativa. Abre o coração e recebe. Veja se para você, que é madura, é uma estrela madura, com, né, uma capacidade de raciocinar enorme, veja como soa para você. E tomara que sirva para todo mundo que está triste por causa de relacionamentos, pessoas, intenções de relacionamento, seja lá o que for. Ó, a frase era, deixa eu recrutar aqui, ó. Ai, eu achei tão lindo que, juro, me emocionou. Vamos lá. A frase era assim. Era como se você fosse falar para a pessoa mentalmente, tá? Você não me machucou. Você me despertou. Do mesmo jeito que aquela primeira luz da manhã, que às vezes incomoda os olhos, mas é necessária para me dar a clareza de enxergar o todo. Essa frase conversa com você ou não? Sim, sim. Você Acho não que sim. me machucou. Porque quando a gente guarda tristeza, e eu te entendo 200.000%, quando a gente guarda tristeza, não necessariamente a outra pessoa quis entristecer a gente, tá? Então, a gente guardar tristeza é um negócio nosso, não é do outro. Uhum. A gente guardar mágoa é um negócio nosso, não é do outro, tá? Então, quando a gente se entristece ou se magoa e o zumbido aumenta, eu quero que essa tristeza e essa mágoa vão para PQP, que elas saiam da vida de vocês para esse zumbido poder aliviar, tá? Então, veja, eu acho muito bacana quando a gente consegue sair da nossa rotina de padrão de comportamento de reação, tá?
E eu tô te falando isso com o coração aberto porque eu mesma tô nesse momento, sabe? Olhar para os meus padrões de comportamento e todos aqueles que não me servem mais, tchau, já vão em boa hora. Vão em boa hora. Porque eu tô muito na vontade de melhorar os padrões de comportamento que fazem mal para mim. Para que eu vou, né? Nessa idade, né? Que tempo faz diferença. Para que eu vou ficar reagindo mal às coisas que são dos outros? Então, quando eu li esse negócio, pareceu que era para mim. Você não me machucou. Você me despertou. Agora eu consigo ver muito melhor do que eu conseguia ver antes de você entrar ou não entrar na minha vida. Sim ou não? Sim, sim. Quem gostou dessa frase? Para quem que isso daqui fez sentido? Ah, o pessoal já estava comentando, eu não vi, peraí. Podemos tentar controlar quase tudo, menos as emoções. No meu caso, o zumbido aumenta. É isso aí, Fernando. É muito comum essa piora. Você poderia colocar a frase na live, olha só. Eu vou repetir, porque vai me demorar aqui para digitar, mas eu vou repetir para você. Muito boa frase. Essa frase é fantástica. Yes, que bom. Que bom que eu estou tendo a oportunidade de trazer para mais pessoas o que bateu fundo aqui para mim. Eu gostei, obrigada, você é mil, eu amei. Que máximo! Você é consteladora? Não sou, gente, mas eu amo constelação, aprendi bastante com as frases sistêmicas. Elas podem estar na nossa vida em tudo. Em tudo. É todo um entendimento das frases sistêmicas. Cindy, obrigada por ter perguntado. Eu gostei, frase incrível, vou usar para a vida toda. Gente, que lindo, adorei, vou fazer como mantra. Eu gostei, escreve, perfeito. Eu vou fazer o seguinte, na hora que eu for postar a live, eu vou colocar essa frase, tá bom? Eu vou colocar e vocês procurem aqui no feed, tá? Então, só para eu digitar isso vai demorar um pouquinho mais e vambora, né? Vambora, que é isso. Acho que todo mundo que tá aí e a Tassiana linda, nossa estrelona de hoje, né? Tomara que vocês todos abracem essa frase, porque é isso. A gente, de fato, tem condição de crescer, de amadurecer, de melhorar sempre que a gente é ferido, tá? A gente tem direito de se machucar, de deitar, de ficar no fundo do poço. A gente tem direito. Mas, como diz outra pessoa que eu amo, a Cris Guerra, que virou Cris Paz, fundo do poço é um lugar que todo mundo devia conhecer uma única vez. Ninguém precisa ficar lá. Ninguém precisa ficar lá, tá? Então, quando a gente faz essas mudanças de mindset e a gente vai se melhorando, a gente vai se adaptando com o que as pessoas fazem, e muitas vezes sem intenção, nossa, não tem para ninguém. Isso é empoderamento puro, tá? E, de fato, eu te entrego isso aqui para você, Tassiana, né, que me mostrou que você tem várias questões com o zumbido nessa linha de reação. E é por isso que ela está saindo para você e expandindo aí para todo mundo, tá bom? Mas é justamente porque eu te entendi 200.000%. Tá bom, querida? Então, nosso tempo já se foi, né? Que voa. Obrigada. Tá? Eu quero agradecer pela sua disponibilidade. Você pôs fé que você ia ser chamada ou não? Você acredita que eu assisti a live, a última de domingo passado, e a Daisy, né? Acho que foi Daisy, falou alguma coisa disso, né? De que foi mexer o cabelo e tal. E eu hoje falei, não, eu vou sentar aqui e ela vai me chamar. Yes, gente, ó, não não é a primeira vez que eu participo mais vezes. E eu queria muito, muito mesmo, de participar, de conversar com você. Tomara que tenha sido valioso para você. E antes da gente desligar, eu vou pedir uma coisinha para esse grupo lindo, que eu sei que tem um coração maravilhoso. Eu quero que vocês digitem aí para eu poder ler para ela
o que vocês desejam para ela. Eu quero os desejos do fundo do coração para ela levar de vocês e não de mim aí para o resto do domingo dela, para o resto da semana e, quiçá, para a vida toda. Vamos ver o que vem aí, porque esse grupo costuma caprichar. Enquanto isso, eu vou lendo aqui. Convivo muito bem com meus zumbidos depois da mudança de comportamento. Excelente, Vânia, é isso. Parabéns, estrela querida. Abraço carinhoso em todos que sofrem com esse processo tão dolorido, que só sabe quem tem. É isso aí, Betânia. Jaci mandou carinhos e coraçõezinhos. A Betânia, que é alegria para você. A Nádia, sucesso. A Terezinha, muita alegria. A Marinete, desejo paz e harmonia. A Vânia, paz, amor e sabedoria. Desejo alegria. Você é especial, com certeza. Que seja feliz. Está falando a Márcia. Sempre ter paz de espírito, calma e acreditar. Renatinha, autoconhecimento. A Vânia. Rosa Brito, que você fique bem. Otimismo. O Rhodes. Desejo muito amor para a Tassiana, tá? É o desejo da Cindy aqui, que inclusive é uma das forças aí da constelação, né? A Cindy que reconheceu ali, né? Todo mundo merece ser amado e a gente se coloca na postura de ser merecedor do melhor amor que puder ter, da melhor amor não, o amor é lindo, da melhor fonte de amor que saiba dar, saiba receber, com quem a gente possa trocar de igual para igual. Eu vou fazer das palavras da Cindy o meu desejo para você, tá bom, querida? Obrigada. Obrigada. Foi um prazer receber. E, lembra também, vou botar bem na luz para brilhar, tá bom? Lembra, você é muito madura, né? Vamos ver o quanto você consegue aí alavancar depois da live, tá bom? Um beijo no coração, um abraço para você. Obrigada a todos, a você principalmente. Para todo mundo também agradeço a todos, tá bom? Beijo. E esperem 2 minutinhos que eu vou postar a live para vocês acessarem a frase, tá bom? Tchau, tchau, gente boa.